eu resolvi começar a apresentação falando principalmente, antes de tudo, para mim é mais importante falar no papel do líder, porque o líder é ele que vai gerenciar, né? Então, o líder tem um papel muito forte nesse processo. Dependendo do líder, ele realmente, a gestão ela pode dar certo, como ela pode dar errado, ok? Então, o líder, ele faz toda a diferença nesse processo. Então, ele tem que ter um pensamento, por um lado, ele tem que ter um pensamento crítico, ele tem que ter uma resiliência muito forte, ele tem que ter uma flexibilidade de tomada de decisão, ele tem que ter uma coragem, ele tem que ter uma versatilidade, ele tem que ter uma comunicação interna, externa com toda a equipe, ele tem que saber ouvir a equipe, saber ouvir as ideias, ele tem que ser assertivo nas decisões e na direção que vai levar toda a equipe, ele tem que ter uma certa criatividade na criação do plano ou na tomada de decisão, ele tem que ter uma empatia com a equipe, porque existem várias decisões que impactam a equipe, dependendo da situação de lidar com questões muito sensitivas, sensíveis, na verdade, né, que afetam a equipe. Ele tem que ter muito foco no objetivo a ser atingido, ele tem que ter uma influência para conseguir convencer, influência no sentido de conseguir convencer a equipe de qual a direção a ser tomada, né? Que direção nós vamos? Vamos por esse lado, vamos para aquele lado. Então, assim, no meu ponto de vista, você ter uma liderança nessa fase, ela faz toda a diferença. Se você tem um líder fraco, a sua gestão de crise vai ser uma gestão de crise. Você tem um líder forte, que tem essas características, a sua gestão, que pega, como se diz, o touro pelo chifre, né? E essa gestão de crise vai ser um pouco mais, vai ter um pouco mais de sucesso, ok? Nem sempre 100%, mas você pensa com um pouco mais de segurança para a empresa e para os funcionários, passar essa segurança para os funcionários, que eu acho que isso é muito importante, né? Dar essa tranquilidade para toda a equipe, ok? Então, essa, na verdade, antes de pensar em números, em estratégias, em reestruturação, blá, 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 aspectos financeiros que a gente vai falar daqui a pouco, operacionais, blá, 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 o papel do líder é muito mais realmente ser o capitão do navio, né? Durante uma tempestade e passar essa tranquilidade, realmente dirigir, passar essa tranquilidade para toda a equipe, porque o momento não é fácil, ok? A segunda coisa muito importante nesse aspecto é, assim, você tem sempre que esperar o inesperado. Então, você tem que liderar uma certa preparação, você tem que ter uma comunicação e uma capacidade de resposta. Então, o líder ele tem que começar avaliando o universo dos riscos que estão envolvidos durante essa crise. Qual o risco financeiro, de capital, de política tributária, de fusões? Tem riscos financeiros, tem riscos operacionais, riscos de TI, riscos macros, né? Tem risco de liquidez da empresa, risco interno de violação de dados, risco de segurança, ataques cibernéticos. Então, isso é esperar o inesperado. Cada crise ela traz um tipo de risco. Isso precisa ser avaliado pelo líder e pela sua equipe, né? Então, e para isso, você precisa, o tipo de risco, ele vai depender muito
disso daqui, ó, que é a coisa mais importante quando existe uma crise. Porque todo mundo fala, nós estamos vivendo hoje a crise do corona, né, do Covid. Mas, na verdade, gente, existe tudo quanto é tipo de crise. E eu pessoalmente, já passei várias. Então, já gerenciei várias. Na verdade, a gente precisa contextualizar a crise, porque existem vários tipos de crise, né? Existe crise política, que afeta empresas, né? A gente está falando aqui empresas e, por consequência, todas as pessoas que trabalham na empresa. Existe uma crise que ela pode ser reputacional, que acaba com a reputação da empresa, destrói a empresa. E eu vou dar alguns exemplos, né? Existem fraudes que acabam com a empresa, existe danos físicos, um desastre, explodiu, de repente, pegou fogo sei lá, no equipamento, destruiu a empresa, morreram gente. Como é que a empresa lida com isso? Existe ataque cibernético, que roubam informações, que de repente os hackers, eles exigem que a empresa pague fortunas pelos dados, né? Reputacional, ou fraude, funcionários roubam milhões, ou então eles fazem, tipo, a própria Becker passou por uma crise enorme. Vocês acham que a Becker vai se recuperar? A Becker nunca mais vai se recuperar. Nunca mais. Acabou a empresa, acabou a marca. Eles levaram anos para construir aquilo. Levaram anos, foi suor, foi dinheiro, foi investimento, uma série de coisas, e eles não vão se recuperar, né? Existem crises financeiras. Teve a crise da Bolsa Prime, né? Uns anos atrás, acho que em 2008, quanta gente não foi à falência, né? Então, crise de saúde, né? Existe crise de saúde localizada. Imagina que você tem uma fábrica de alimentos e, de repente, tem um surto de salmonela, né? Como é que fica? A gente teve uns anos atrás, acho que foi a indústria do AD, se eu não estiver enganado, teve alguma denúncia que o AD estava com... As pessoas estavam bebendo o AD e estavam tendo algum problema na boca com o AD, ou como é que é, cândida, né? Então, Era só da cáustica, Denise. soda cáustica. Isso. O AD era super famoso, da noite para o dia foi um auê. O AD foi lá para baixo, foi vendida essa marca por nada, para todos, se eu não estiver enganada, para a Coca-Cola. Hoje é uma marca de suquinho de segunda linha, né? Então, isso é uma crise enorme que a empresa tem que endereçar, né? Existe pandemia. Teve a questão da SARS, eu participei da SARS anos atrás, vou falar sobre isso. Existe crise de assédio. Quantas empresas não tiveram problemas de assédio? Presidentes, diretores caíram. Hoje em dia, na mídia, nesse mundo de mídia social, reputações são destruídas, né? Essas questões que a Denise está colocando, né, que é muito dinâmica essa contextualização que ela está colocando, né? Então, para quem não está muito inteirado com essa situação de crise, né, Deote, acha que são questões pequenas que podem ocorrer, mas ela se fragmentiza, né? Ela começa com uma situação e ela vai permeando outras situações. Sim, e são mais comuns do que a gente imagina, né? Como a Lê falando aí, que, por exemplo, agora a gente está vivendo uma crise sem precedentes, mas quando se fala em crise dentro de empresas, é muito comum. Ela começou a falar desses casos que envolvem saúde dentro de empresas, né? Que ela mencionou o AD, eu me lembrei da mais recente, que é aqui no Brasil, a cervejaria mineira, né? A Baker, que acabamos de ter um evento e que praticamente se diz que a empresa ela vai sumir, porque os casos que ocorreram ali foram tão graves, né, de mortes mesmo, que a empresa vai ter que pagar indenizações milionárias e é uma cervejaria artesanal, vai acabar falindo. Então,
É uma pena. A Baker, de fato, ela já faliu, né? Ela, sem chance, se ela quiser retornar ao mercado, tem que ser com outro nome e não dá Exato. para associar, né? E teve outro caso também do Todinho, que as pessoas até chamavam de Sodinho, porque também foi uma falha de processo, onde teve a contaminação, soda cáustica também, né? Então, esses pontos que a Denise levantou, que ela falou do o papel da liderança, né? Eu acho que essa história da pandemia, do Covid, ela está assustando mais. Aí eu vou até falar por mim também, assim, eu nunca, eu fico analisando, né? As pessoas 80, 90, 100 anos, nós temos aí colônias de italianos aqui em São Paulo, colônias de japoneses, enfim. O quanto essas pessoas já sofreram com uma guerra, já viram pessoas mortas ali num campo de batalha, enfim. Então, assim, crises e crises. É que, de fato, essa nos assusta, porque é algo global, né? E o ponto que a Denise falou, ela já está aí de volta, ela segue, é onde ela disse a importância da liderança. E eu vejo que ela traz isso bem para nós da equipe dela, né? Denise, pode seguir aí. Eu preciso que alguém me passe para eu poder apresentar o PowerPoint, não estou conseguindo. Tá. Dri, pode dar um help aí para nós? Sim, já estou vendo isso. Inclusive, a gente acompanha muito de perto essa questão da indústria de alimentos, porque a gente tem a área relacionada, né? À qualidade, a diretoria da área técnica, regulatória e da qualidade, e a gente, inclusive, atende casos, né, de fraude, enfim. É, precisa, porque todo mundo, eu sei que hoje em dia a situação é grave com a crise do corona, porque ela é realmente uma, uma, uma crise que é grave, porque ela é longa, ela afeta o mundo inteiro, ok? Mas, assim, existem crises, por isso que eu digo, ela é longa, ela afeta o mundo inteiro, mas existem outros tipos de crise que são tão para um grupo ou para uma empresa, que são, assim, tão ou mais fulminantes, que destrói uma operação, né? Que destrói uma empresa. Essa é aquela coisa que é a conta-gotas, porque ela se arrasta e ninguém sabe quando vai acabar e afeta o mundo inteiro. Então, mas assim, por isso que eu coloquei aqui, ela pode ter um impacto pequeno, médio ou grande, né? Ela pode ser uma coisa individual, só uma empresa, só interna, mas ela pode ser uma coisa coletiva, pode ser um segmento. Nós já vimos crise que afetou o setor automobilístico, o setor financeiro, né? Nós vimos crise que afetou um estado, que afetou uma cidade, que afetou um país, e agora nós estamos vendo uma coisa que está afetando o mundo. Então, assim, você precisa de fato entender a crise para saber como é que você vai lidar com ela. Entenderam? Então, isso é uma das coisas mais importantes. E essa que nós estamos vivendo, apesar de ela ser mundial, de ela ser. Para falar a verdade, ela tem um benefício. Todo mundo está vivendo, então nós podemos compartilhar informações, compartilhar experiências, né? Nós temos tido, de um jeito ou de outro, mal é mal, nós temos tido ajuda do governo, boa ou má, tipo de ajuda, algum tipo de orientação. Agora, imagina você ter uma crise onde você está num barco naufragando sozinho. E você não tem para onde correr e você tem que se virar nos 30 e resolver o problema do dia para a noite, né? Então, são situações muito distintas. E aí você, por si só, tem que tomar decisões que envolvem vida de vários funcionários do dia para a noite. E deve tomar decisões que envolvem informações de clientes do dia para a noite. É uma situação muito, muito crítica. A gente vai falar sobre isso. Mas antes de eu entrar nos casos, eu vou falar sobre a gente em si. A gente tem, coisa é agilidade de respostas, né?
Toda e qualquer crise, inclusive Covid, pode quebrar uma empresa. Então, fundamental, você tem que agir rapidamente, você tem que parar o sangramento financeiro, você tem que mitigar perdas, você tem que estabilizar e você tem que executar um plano de contingência com a máxima urgência e determinação. Ponto. É esse que tem que ser o foco, né? Você tem que, na verdade, implantar, você tem que ter uma equipe por detrás, não basta ser um líder sozinho não é ninguém. Então, você tem que estabelecer quem é o seu líder, quem é a equipe que vai auxiliando nesse processo, né? Isso é muito importante. Você, óbvio, tem que ter um líder e tem que ter uma equipe auxiliando. Você tem que determinar quais são os níveis de respostas para cliente, para funcionários, quem é afetado, quais são os acertos que vai ter com o cliente, quais são as prioridades. No caso da pandemia, tem respostas imediatas. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque isso daqui, no caso da pandemia, já está mais do que batido, né? O que está sendo discutido hoje em dia. Eu vou falar das questões realmente práticas, né? Ataque cibernético. Digamos que você tem um ataque cibernético. O que tem que fazer? Que dados foram comprometidos? Que dados foram roubados, né? Quais as operações da empresa foram afetadas? Existe algum servidor alternativo que pode ser utilizado, que pode ser recuperado, né? Que não foi comprometido? Quais as divulgações regulatórias, né, que você precisa, para quem você precisa informar sobre o ponto de vista regulatório, que você sofreu um ataque, ou que informações foram roubadas hoje em dia com LGPD, de cliente, de fornecedores, de funcionários, né? Você precisa envolver essas pessoas e comunicar a eles todos que tipo de informação foi obtida. Será que é necessário contratar uma empresa especializada para ajudar a recuperação desses dados, né? Existe algum tipo de apólice de dados que proteja isso, algum tipo de seguro que proteja esse tipo de informação? Não sei. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar quando não está em crise, né? E das empresas não pensam, gente. Esse é o grande problema. Ninguém está preparado para a crise, porque todo mundo acredita que isso é gasto e, na verdade, é investimento. Porque quando a crise acontece, não tem nada pronto. E aí a Inês é morta, foi tudo ó. Denise, me permita, só sobre ataque cibernético, fazer uma consideração. Claro. Tem que ficar preocupado também com uma questão, né? Sofrer um ataque cibernético, tranquilo, e ocorre muito hoje de ligarem para a empresa, manterem contato com a empresa para revender os dados para a própria empresa. Olha, nós pegamos os dados e agora a gente quer vender esses dados para vocês. Né? Sim, O que fazer com sim, isso? Né? sim, sim. Na verdade, é tipo um sequestro de dados, né? Que eles fazem. Então, deixa eu tentar pôr a tela aqui para o pessoal dar uma visualizada melhor. Pronto, acho que assim fica melhor para todo mundo enxergar. Comunicação internas, né? O que precisa ser feito? Por isso que eu coloco sempre aqui, faça agora. O que eu faço agora? Tudo tem que ser imediato. Numa situação de crise, nada pode ficar para sempre colocar os funcionários em primeiro lugar, que entra naquela questão que eu disse, empatia, resiliência, coragem. Você tem que pensar nos funcionários, sim, porque os funcionários numa empresa é uma das coisas, como é que eu diria, o bem, é um dos maiores bens que a empresa tem.
neles em primeiro lugar. Você tem que colocar a segurança e saúde pessoal dos funcionários em primeiro lugar. E mais do que isso, você tem que mantê-los motivados, trabalhando numa situação de crise. Você tem que passar tranquilidade para eles, né? Então, o papel do líder é esse também, né? Quais são os planos e benefícios existentes, né? Será que, por exemplo, na própria Covid, o que nós fizemos imediatamente? O nosso plano cobre, né? Nós entramos em contato e verificamos, o nosso plano cobre fazer o teste? Sim ou não? Tem que cobrir. Então, isso é uma coisa imediata, entenderam? Você tem que ter, óbvio, você tem que ter alguma política para segurar o pessoal. Então, é possível fazer redução? É possível reduzir salário? É possível fazer diferimento de salário? Porque numa situação de crise, óbvio, toda empresa tem que segurar, diminuir custos, porque diminui receita, consequentemente reduz custos. Acontece, é possível reduzir? Sim, e nós enquanto BRG, nós fizemos isso. Só que nós fizemos de tal maneira que nós não mandamos nenhum funcionário embora da nossa equipe. Como eu disse, funcionário é o nosso bem maior, nós somos uma empresa de serviço. Nós ignoramos totalmente o plano do governo, fizemos o nosso próprio plano, onde nós estendemos a redução de salário e, por consequência, não mandamos ninguém embora. E quem ganha menos, até um determinado piso, por ganhar menos, não tem redução. Porque é num momento de crise que você tem que suportar a sua equipe também. Isso é ter uma gestão de pessoal, né? Isso é motivar as pessoas precisam saber que a empresa está ali dando suporte para eles no momento de crise. Mas, volto a dizer, isso implica em sentar e negociar e convencer e uma série de coisas, né? Isso levou semanas, gente. Então, mas esse é fundamental, né? Quais são as obrigações legais, né? Você tem que manter comunicação constante com os funcionários, né? Comunicação externa, como é que está com os clientes, fornecedores, renegociar. Você tem que ter uma comunicação consistente, honesta, objetiva com todo mundo, né? As operações, que processos para manter o negócio funcionando, né? Você tem que estar disponível 24 horas, 7 dias por semana. Eu vou dizer para vocês, eu participei de uma crise onde eu estive 100 horas sem dormir. Durante 100 horas eu não dormi. Porque foi um negócio tão intenso que não havia possibilidade de dormir. O seu corpo começa a desligar tudo quanto é órgão. Mas você tem que estar atento para resolver os problemas e as mudanças, o que está acontecendo no mercado, na mídia, funcionário, blá, 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 blá. Tem que ser assim, você tem que informar diariamente a diretoria, né? Renegociar aluguel, fornecedores, uma série de coisas, espaço. Por exemplo, essa crise é tão longa, será que eu preciso de todo o tamanho do nosso escritório? Vai mudar a maneira de fazer negócio no futuro? Não sei. Então, aí entra as questões de finanças, né? Você tem que começar a fazer cenários, né? Qual o pior caso? Qual a expectativa para esse ano? De receita, de despesa, e se eu corto isso, se eu corto aquilo, qual o impacto? Né? Qual a duração dessa crise? Será que ela vai durar? No início, o que a gente percebe, era para durar 1 mês, já passou para 2, agora já é 3, daqui a pouco é 6, daqui a pouco até o fim do ano. Como é que fica? Você tem que fazer todos esses cenários. Você tem que analisar sempre que possível, não implementar novos investimentos, se não prejudicar o negócio, num cenário de 6 a 9 meses. Fazer hedge, nessa questão de dólar, preservar o teu capital. Se
possível, refinanciar, mexer nos seguros, ver compliance, regulatório, adiar pagamento de impostos. O governo deu uma ajudinha aí, pobre, mas deu, né? Renegociar pagamento de aluguel, uma série de coisas. São tudo questões que tem que ser feito agora, não pode adiar para daqui 3 meses, ok? Você tem que nomear uma pessoa responsável pelo caixa, para ir monitorando dia a dia, né? Você tem que ter 1 mês de caixa no banco, sempre. Você tem que fazer uma previsão de 13 semanas de caixa, sempre. Como você vai fazer a estratégia para gerenciar a liquidez e o capital de giro? Né? O que pode ser diferido nos pagamentos, desembolsos de caixa? Você pode não pedir pagamento antecipado de cliente, você tem que identificar que cliente vai querer fazer isso na CRISP, né? Que cliente está disponível. Tem que restringir compras de mercadorias que são críticas, gastos não essenciais, corta, renegocia tudo, porque está todo mundo no mesmo barco, gente. Todo mundo no mesmo barco. Né? São questões muito, muito importantes que, nesse momento, precisam ser endereçadas. Então, você tem que desviar o foco do dia a dia para uma situação que precisa... Né? E aí, a gente tem... Eu vou pular, porque a gente tem... Deixa eu ver aqui um momentinho. Eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar aqui. Ó. Temos um pouco de tempo. A coisa mais importante, uma das coisas mais importantes no momento de crise, né? Então, você precisa manter constante a entrada de dinheiro na empresa. Você precisa arrecadar primeiro com os melhores clientes. Ou seja, você precisa conhecer nesse momento muito bem os seus clientes. E está analisando constantemente a margem de lucro, quem está atrasando, ficar batendo na porta, saúde financeira. Precisa seguir a linha de vencimento da esquerda para a direita, de cima para baixo. O que é da esquerda para a direita? Eu vou mostrar aqui já. Cria incentivos internos para os clientes, para os funcionários que fazem a cobrança, né? Por quê? Porque você precisa receber. Cliente te deve aí, sei lá, 100 mil reais. Meu, você precisa ligar para ele e falar, querido, você deve 100 mil, vamos negociar? Ah, mas eu só posso pagar 10 mil por mês. Não tem problema. Paga 15. Eu prefiro receber 15 por mês do que não receber nada nessa situação. E o cara que não paga, vamos meter um processo para falência. A pessoa que está lá que não paga 2 anos. Porque, assim, a situação é de crise. A pessoa tem que querer negociar. Se a pessoa não quer negociar, aí a situação é diferente. Eu sempre digo, você tem que negociar, tanto dos dois lados, tanto do lado que... Eu ligo para a pessoa e falo, fulano, eu devo, escuta, eu te devo aí 50 mil, não posso pagar os 50. Você aceita 5 esse mês? Você demonstra que você é sério, que você está se esforçando. A pessoa vai querer receber 5 do que nada. Agora, se você não paga, o cara vai chegar uma séria. Então, esse que tem que ser o objetivo, né? Então, diminuir a quantidade de recebíveis antigos. Isso é o objetivo, né? Receber dinheiro agora. Cobrar dos melhores clientes, né? Cobrar antes dos títulos vencerem, quando possível. Foco tem que ser os títulos mais atuais, né? Depende dos clientes. Você tem que conhecer o cliente, qual o relacionamento. Priorize de quem cobrar. Quem são os clientes mais lucrativos, com margem mais altas? Esses são os que poderiam efetivamente pagar, né?
Então, cobrar, cobrar, cobrar. Esse é o foco em crise. Parceria com os principais clientes. Isso aqui tem que, numa situação de crise, como se diz, cash is king, né? Dinheiro é rei. Então, realmente, se for preciso, factoring, desconto de duplicata, revise contrato. Você tem que trabalhar nas duas pontas. Uma, cash is king, cobre, cobre, cobre. Na segunda ponta, comece a renegociar com tudo quanto é fornecedor. Ah, mas eu tenho um fornecedor que me põe planta, florzinha no escritório que me cobra R$500 por mês. Não me interessa. Se eu achar um que me cobre 300, eu vou fazer. Porque de grão em grão a galinha enche o papo. Se no fim do mês eu tiver renegociado, sei lá, 10, 20 contratos que eu economizei 10 mil, eu já estou feliz. Porque assim vai, de 10 em 10 você acaba chegando a 100 mil no fim do ano. Em uma coisa só, pequenininha. Então tem que ir por aí, por menor que seja, esse é o objetivo, porque a gente não sabe o quanto essa crise vai durar. Ok? Aqui, ó, como eu falei, cash é king, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, mantenha contato próximo, cobre antes do vencimento, da esquerda. Mantenha as cobranças constantes e atualizadas, não desperdice recursos. Entre em contato com os maiores clientes. Então, assim, são coisas muito importantes, né? Aqui você tem quem menos afetados pela crise, ok? Vamos voltar aqui, que a última coisa que eu acho que é bastante importante é isso aqui, ó. É uma reflexão para vocês pensarem. O que causa menor impacto? O que causa menor impacto? A crise, quando possível, obviamente. Existem situações que não é possível, né? Então, você tem um canal de denúncias, você tem um programa de compliance bem feito, você fazer auditorias constantes, você ter desenvolvido um plano de fazer investigações de canal de denúncia, de compliance, você ter uma segurança na questões, tem várias outras coisas, por exemplo, na questão física de fábrica, você ter manutenção preventiva dos equipamentos fabris. Eu conheço várias empresas que não têm manutenção preventiva, só corretiva, várias e várias, né? Você fazer investigações de canal de denúncias, de fazer auditoria de compliance para casos de fraude, né? Você ter um plano de gerenciamento de crises dos mais diversos tipos, né? Mas, assim, o ponto é que ninguém quer investir. Todo mundo acha que isso é gasto, não é investimento. Então, o que acontece? Quando houver uma crise, ou se houver uma crise, você simplesmente teria que implementar o planejamento desenvolvido anterior à crise, né? E aí, no decorrer da mesma, o planejamento ao tipo de crise. Porque você faz um planejamento genérico, vem uma crise, dependendo dela, você vai ajustando, correto? E quando existe, de fato, uma crise, a crise está ocorrendo, o que você tem que fazer? Você tem que gerenciar. E aí entra o papel do líder e da equipe engajada para fazer isso. Essa como eu diria, assim, na minha visão, óbvio, cada um tem a sua, mas essa, na minha visão, na minha experiência,
o que realmente é o caminho para essa questão. Né? Então, eu deixo essa reflexão para vocês e ponho isso em discussão e vou comentar sobre os casos e experiências que eu tive, até baseado nesse slide. Né? Então, agora eu vou falar para vocês, vou tirar esse slide aqui, deixar ele pequenininho. Vou dar um ESC aqui, peraí só um pouquinho. Pronto. Stop sharing. Voltei, estou aparecendo, gente? Tá. Então, na minha experiência, participei de vários processos de crise. Algumas vezes eu evitei a crise, né? Nós fomos contratados por clientes e nós evitamos a crise. Crises reputacionais, né? Nós tivemos uma situação de uma determinada empresa, assim, eu não posso nem falar o segmento da empresa, porque se eu falar o segmento, todo mundo já vai saber qual é a empresa. Mas era uma empresa, assim, no Brasil, muito benquista no Brasil. E nós fomos contratados porque houve uma denúncia amigável para o presidente da empresa. Não passou nem pelo canal de denúncia, para vocês terem ideia. E o presidente da empresa ficou meio encafifado e pediu só comentou com o CFO. E o CFO me conhecia, me chamou e pediu que nós investigássemos. Era uma questão, uma denúncia dizendo que o diretor comercial do grupo estava envolvido e tinha montado um esquema na empresa para pagamento de propinas, desvio, fraude, blá, 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 blá. E ele tinha algumas operações externas, blá, 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 blá. E aí a gente entrou, eu conversei com ele, na época nós entramos, começamos a investigar. Investigamos, eu ia lá e reportava, e nada. Simplesmente, não, fulano tem empresa, fulano tem restaurante, mas assim, nada que denote, né, assim, que o cara vive além das... Não infiltramos ninguém na empresa até esse momento, o foco ainda era o fulaninho. E até que nós aprofundamos a investigação por uma questão muito mais sigilosa e acabamos verificando que as conversas dele e falando, não, vamos dar mais uma olhada aqui, porque tem algo errado aqui nesse telefone, vamos ver. E acabamos descobrindo que ele tinha acabado de comprar uma empresa simplesmente do maior traficante de... Ele tinha visitado o maior traficante de drogas na cadeia para assinar o contrato social. De uma empresa que fica aqui na Bandeirantes, que é de lavagem de dinheiro. Aí eu fui lá na empresa, entreguei o relatório, sentei com fulano, conversei. E ele falou, ai, Denise, e agora, o que eu faço? Eu falo, olha, não interessa nem o que ele fez aqui dentro. O que eu vou dizer para você é o seguinte, você vai mandar esse cara embora, você vai pagar tudo quanto é direito que ele tem, bônus, blá, uso prévio, FGTS, tudo. Vou só perguntar para você uma coisa. Isso é super recente. Super. O fulaninho, o tal do traficante de drogas aí, está na mídia. Acabou de ser preso.
Eu vou perguntar para você quanto vale o nome da sua empresa. A marca. Se isso vier à tona, se isso for para a mídia, quanto vale a marca, a imagem da sua empresa? Quando você manda o fulano embora, como abafa, tudo. Você manda o fulano embora, passado um mês, dois, manda todo, troca toda a equipe comercial. Você entendeu? E abafa esse caso, que isso pode virar um escândalo grande. Eu não recomendo, você quer evitar essa crise. Você vai economizar muito mais. Paga a minha conta aí, ó, estamos conversados. E assim foi feito. Então, às vezes, você pode fazer um trabalho que evita a crise. Entenderam? Tudo é muito relativo. Às vezes, você pode fazer um trabalho que evita a crise, né? Então, nós fomos contratados em 2005 para desenvolver, a pedido do governo americano, Denise, desculpa te interromper o áudio novamente, mas enquanto você reseta, queria também avisar que a gente está a 5 minutos da abertura do debate, às 11, ok? Ok. O áudio está ruim, eu preciso sair e entrar de novo. Agora está com interferência, tem que fazer novamente. Tá, eu vou ser breve, eu só ia contar mais 2 casos. Tá chiando um pouquinho, você volta e aí você... Tá bom. Engraçado, né? O Parece que programado, pessoal, é o debate iniciar agora às 11, teremos meia horinha com a participação de vocês painelistas e também dos convidados, ok? parece que o áudio da Denise tem um prazo aí que começa, né? Acho que se brincar até a mesma quantidade de tempo que começa a dar um probleminha. É mais ou menos isso. O que ela está colocando é muito importante, essa questão reputacional às vezes as pessoas, os empresários, ou então a área comercial não fica muito atenta a esse tipo de questão e, como ela colocou, isso pode quebrar uma empresa, assim como outras situações que ela já deu exemplo da Baker, né, da Becker, da própria Cervejaria. cervejaria, do suco, do sodinho que você colocou, Josi. Isso eu tenho que ter muita atenção, né? E o acolhimento também dos colaboradores, né, o Loyola, porque os colaboradores também ficam tensos, né, o que vai acontecer. Então, a Denise citou casos assim, onde, e de fato é o que nós vivemos dentro da BRG, né, mando todos embora, a gente mexe em salário, reduz plano, reduz isso, reduz aquilo. Então, assim, por isso que é importante esse papel firme do líder, e ele precisa ter essa visão dos próximos passos, porque a crise vai acabar, o negócio vai precisar seguir, continuar, e o que fazer nos próximos passos? Então, precisa ter muito bem detalhado esse planejamento para poder retomar, né? Acho que a Denise pode completar aí, porque ela acho que tem os 2 casos, né? Da experiência dela, das crises complexas que ela viveu, ela já está aí de volta. Pode seguir aí, Denise, na hora que você... Não, só para finalizar, em 2005 existia a ameaça da SARS, nós fomos contratados pela Roche para fazer todo o plano deles da preparação caso estourasse a pandemia da SARS. O governo americano. Então, nós passamos praticamente 6, 8 meses desenvolvendo esse plano. Era muito complexo, porque envolvia todos os fornecedores de matéria-prima, toda a operação interna da empresa, recursos humanos, faturamento, operações, fornecedores. Então, era um plano muito detalhado de operação da empresa, caso estourasse a SARS e caso houvesse uma pandemia, né, a empresa não poderia parar. E o governo queria ter esse plano desenvolvido, o FDA,
né? Queria ter esse plano porque para poder atender a população, porque eles tinham a vacina contra a SARS. Então, foi uma coisa assim muito interessante, foi um trabalho excelente, uma coisa enorme. Esse plano foi compartilhado com o americano e foi compartilhado com a Organização Mundial da Saúde, nós que fizemos, né? E assim, eu fico bastante triste porque o Brasil deveria ter algo similar, eu aposto que não tem, entendeu? Mas tudo bem, vira a página. A última coisa que eu gostaria de falar foi a crise que nós passamos na Operação Chacal, na época, em 2000 e Plim, que foi uma investigação que nós estávamos fazendo sobre uma transação do Daniel Dantas que envolvia a Brasil Telecom e envolvia, bateu em alguns membros do recém-governo do PT, né? O Chiquinho, etc. e tal, e por isso que eu costumo dizer que eu já sabia que tudo que aconteceu na Lava Jato ia acontecer, ia explodir cedo ou tarde, porque nós já sabíamos disso no primeiro ano do governo do Lula, tá? Que foi 2004. E por causa disso, né, nós estávamos trabalhando na empresa. A Polícia Federal chegou às 9 horas da manhã com metralhadoras e quebrou a porta de vidro da empresa. Eu não estava, eu estava fazendo um check-up. Quebrou a porta de vidro com metralhadoras e entrou na empresa com metralhadoras e saiu da empresa às 5 horas com 9 toneladas de documentos, computadores. Prenderam 5 funcionários, dentre eles diretores, dentre eles uma mulher. E a empresa deveria ter mais ou menos 60 funcionários, né? A esposa de um dos diretores presos estava grávida, né? A situação de você ter que lidar com essa crise, levaram todos os documentos, servidor, backup, tudo. Levar informações confidenciais de clientes, você tem que lidar com comunicação a cliente te ligando toda hora, ai, minha informação, isso. Tive que visitar funcionários presos na Polícia Federal, né? Tive que ser revistada para entrar na Polícia Federal, assegurar funcionários, assegurar a família, providenciar advogados. Os funcionários não tinham computador para trabalhar, né? Então, assim, foi por isso que eu disse que eu fiquei 100 horas sem dormir. Eu tive que retirar da empresa escondido documentos, pedir para funcionários, fulano, pega o documento tal e enfia na cueca e sai com ele da empresa, porque eu preciso disso para defender as pessoas que estão presas, é a prova de que o que eles estão sendo acusados não procede. E se a polícia levar... mas eu não quero entrar na empresa. Você vai entrar na empresa, vai pegar tal documento, vai enfiar nas calças e vai me trazer aqui no hotel. Vocês entendem? Então, isso é gerenciar uma crise, né? Você tem que lidar com a sua própria família. Eu tive que sair de madrugada, escondida, e encontrar com a minha família e falar, gente, é minha responsabilidade, eu faço parte da empresa, eu tenho que cuidar disso, não tenho como fugir, né? Então, isso é você assegurar funcionários toda hora, na central de crise, que a empresa ia continuar, que ninguém ia perder o emprego, que era isso, que era aquilo. Toda hora falando com a matriz, de noite, de madrugada, pedindo dinheiro. Foram, sei lá, 3 milhões de dólares em menos de uma semana. Vocês entenderam? Bom, obrigada aí, Deote, Loyola, Denise, os participantes que ficaram até o finalzinho. Claro, alguns
mandaram mensagem privada dizendo que tinha, né, que encerrar já às 11h30 porque tinha outros compromissos. No chat eu deixei os meus contatos, celular, o site da BRG. Se vocês precisarem também de algum contato dos participantes, é só me pedir, a gente passa. O material vai ser disponibilizado. Alguns já me pediram, eu vou enviar por e-mail, assim que a Denise já liberar, para eu poder enviar. E a gente também vai deixar disponível no site, vai fazer essa comunicação, tá bom? Dri, obrigada aí pelos bastidores, como sempre nos socorre, tá bom? Tenha então uma boa tarde a todos, um bom almoço e nos vemos em breve no próximo webinar.